E aí galera, tranquilo? A gente está aqui para mais uma aula de matemática, aula Paraná. E hoje a gente vai continuar dando sequência lá, matéria de geometria analítica. A gente vai ver os outros dois tipos de equações da reta, né? Você que está aí pelo aplicativo, pela internet ou pela televisão, sou o professor João Vitor, sou professor de matemática do terceiro ano do ensino médio, tranquilo? Então vamos lá, a gente vai agora para aula 6, continuando, né, conteúdo de geometria analítica. Então vamos lá. Próxima equação, equação segmentária. Esse nome aí, mas a gente vai ver que tem um porquê de ter esse nome também. A gente vai ver o segmento, tipo, ele tem um segmento muito específico. Considera uma reta R que cruza os eixos cartesianos nos pontos 0, Q e P, 0. Vamos lá. O ponto Q, vamos chamar de ponto Q, vai ser o ponto onde o eixo passa sobre o zero, no eixo X. E o Q é o Y, que ali pode assumir qualquer valor. E o ponto P é o que passa lá no zero, no eixo Y. E o P ali, que é o X, pode assumir qualquer valor. Ele vai ter uma propriedade ali bem básica que a gente vai ter que ver. Então vamos lá, só observe basicamente ali como fica o gráfico dele. Os pontos são específicos, entendeu? Eu não posso pegar, para montar a equação segmentária, eu não posso pegar qualquer ponto ali no plano, não. Eu tenho que pegar mais ou menos nessa regra, entendeu? Vamos lá, vamos escrever a equação da reta R. Como faz lá, se eles são colineares, né? Se os pontos passam pela mesma reta, a gente vai fazer lá, vou encontrar o ponto X e o Y. O X e o Y, na verdade, eu não tenho, né? Eu tenho o ponto Q e o P, foi dado ali anteriormente. Vou fazer lá a minha matriz, vou achar meu determinante. Botei aqui, o determinante vai dar Q de X mais P de Y menos PQ. Isso tudo é igual a 0. Gente, esse determinante aí é bem tranquilo. Enfim, se eu jogar lá o determinante, ele já vai dar direto nessa equação aí que eu acabei de citar, que é aquela primeira ali, que está depois da primeira seta. Então, porque tem uma multiplicação por 0, então ela vai dar direto ali. Então não vai ter que ter todo aquele problema lá da equação da reta, não precisa montar aquilo tudo. Se quiser fazer o teste em casa, vai dar esse resultado. Vamos lá então. Vou passar o PQ para o outro lado, né? Botei Q de X mais P de Y é igual a PQ, né? Que a gente vê ali. Basicamente isso. A gente vai dividir toda a equação por PQ, obtemos a equação segmentária da reta, que é x sobre p mais y sobre q é igual a 1. Essa última equação lá, q de x mais p de y é igual a pq, vai chegar, eu vou até fazer aqui com vocês, porque às vezes você vai falar, nossa professor, da onde saiu esse 1, da onde saiu? É porque eu vou estar dividindo todo mundo por pq, eu botei q. Aí, a caneta não está cooperando. Vamos voltar aqui. A gente vai ter, vou observar aqui, Q de X mais P de Y, que de X. Gente, meu Q assim não coopera. Não tá dando. Q de X mais P
de y é igual a p que... Deixa eu dar para entender, gente. Minha letra eu acho que eu não fiz muito caligrafia. O que eu vou fazer? O que meu próximo slide diz? Que eu vou dividir todo mundo por PQ. Vou dividir ali. A matemática me permite fazer isso. Dividir por PQ. Dividido por PQ. Aqui, se eu dividir, vai ser igual a 1, né? Aqui eu vou cortar o P com P. Vou cortar o Q com o Q. Vou ficar lá com x sobre P mais y sobre Q. Vai ser igual a 1. Entendeu? É daí que sai a nossa querida equação segmentária. Tá bom? Só para se situar assim. Mas o importante é saber esse final aí. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aí. Observação importante. Isso que eu falei, que tinha lá uma propriedade. Não é possível usar a equação segmentária da reta quando a reta for paralela. Ou, for paralela a um dos eixos. Perdão, gente. Ou seja, não vai poder ser paralela lá ao eixo X, nem ao eixo Y. Ou passa pela origem. A gente vai ter um porquê disso. A gente vai ver a seguir. Primeiro, já dá para ver porque o ponto P e o ponto Q não podem ser zero, né? A gente não tem divisão por zero. Então, o ponto P e o Q não podem ser zero. Então, daí já dá para ver o motivo disso aí. Porque se ele passar para a origem, a gente vai ter o P e o Q zero. Ou o Q, né? Tipo, é um ponto. O P ou o Q vai ser zero. Ou, se a reta for paralela a um dos eixos, o P ou o Q também vai ter que ser zero. Tranquilo? Vamos agora a um exemplo. A partir da forma, na equação geral da reta, a gente pode encontrar a equação segmentar. Vamos ver aí. A gente tem lá a reta S, cuja equação geral é S é igual a 2x mais 3y menos 6 é igual a zero. Vou determinar minha forma segmentária. A gente sabe como ela tem que ficar mais ou menos no final, né? A gente já viu. Então vamos lá. Para determinar a equação, a gente vai ter que isolar o termo independente, que é o C. Vou passar o C lá para o outro lado. Então vamos ter que 2x mais 3y vai ser igual a 6. A gente vai fazer o quê? Vai dividir toda a equação por 6, porque eu tenho que ter lá, do outro lado da igualdade, 1. Vou dividir todo mundo por 6 lá. Vou ter 2x sobre 6 mais 3y sobre 6 é igual a 6 sobre 6. Isso é a mesma coisa que x sobre 3 mais y sobre 2, que é igual a 1. Basicamente isso. Então, a identidade, né, a equação acima, é a forma segmentária da reta S, que é o que a questão me pedia. Muito, muito, muito simples. Então, vou deixar vocês aí outra questão bem simples para determinar a equação segmentária da reta T e as coordenadas dos pontos de interseção da reta com os eixos do plano. Já essas coordenadas dos pontos, as coordenadas dos pontos de interseção da reta e o eixo do plano, a gente faz até junto, porque tem uma regrinha que vai facilitar totalmente a nossa vida. Então, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês determinarem a equação segmentária, tá bem? Só basicamente fazer o que a gente fez anteriormente, que tá muito de boa. Vou dar aí, então, uns minutinhos, tá bom? Já volto.
E aí, gente? Foi? Conseguiram? Ali, achar a equação segmentária, a gente já tinha visto. E as coordenadas dos pontos de interseção, falei que eu ajudava vocês a fazerem, para ser mais simples. Vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Determinar a forma segmentária. Eu vou ter que primeiro isolar o termo independente, né, que é o termo C. Assim a gente vai ficar ali com 7x mais 14y é igual a 28. Vou dividir todo mundo por 28. A gente vai ter 7x sobre 28 mais 14y sobre 28, que é igual a 28 sobre 28. Que vai ser a mesma coisa que x sobre 4 mais y sobre 2 igual a 1, que é a equação segmentária. A equação segmentária é daquela formazinha lá que a gente viu. Então a gente tem que ter, vai ter mais ou menos essa estrutura aí. Só lembrando lá que também o P pode ser 1. Então eu posso ter o X sozinho, né? Ele pode assumir o 1, ele pode. Que não pode assumir o 0, né? Se ali não tá ali na minha fração, ela não pode dar sobre 0, né? Vamos lá, então. E o termo que divide x na equação segmentária é a abscissa do ponto de interseção das retas com o eixo x. E o termo que divide o y é a abscissa do ponto de interseção com a reta com o eixo y. Gente, isso aí, lembra? Que a equação segmentária, a utilização dela é basicamente para saber isso. Se eu tenho minha equação segmentária, se eu montei lá minha equação segmentária, né, a gente viu como eu faço. A partir da equação geral, eu acho minha segmentária. Se eu montei isso, eu vou saber os pontos de interseção com a reta, tanto no eixo x quanto no eixo y. Perdão. Então o que vai ser? O termo que vai estar dividindo x, lá que é meu P, é a abscissa do ponto de interseção com a reta, da reta com o eixo x. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Quem está dividindo x é o 4, né? Pegando lá no slide anterior. Vou ver quem está dividindo x, que é o 4, que é a mesma coisa que o P. Uma coisa que a gente tem que lembrar. Professor, poderia ser, por exemplo, 3/4? Sim. Aí o P seria... acho que vai ter um exemplo que a gente vai ter que inverter, né? Que o P é só o que está embaixo, o X está isolado em cima, tá? A gente vai ter um exemplo que vai ser melhor fazendo um exemplo do que eu tentar ficar fazendo sem ser visual, né? Então, basicamente lá, o termo que está dividindo o X vai ser o ponto P. Então, o ponto de interseção com a reta com o eixo x vai ser o ponto 4 e 0. E o que está dividido no y é o 2. Então, o ponto de interseção da reta com o eixo y vai ser o 0 e 2. Tranquilo? A maior utilização da equação segmentária é essa. A gente acha lá já diretamente os pontos. Lembrando que não pode ser paralelo nem ao eixo x, nem ao eixo y. Entendeu? Porque senão a gente não consegue. Não vai dar isso aqui. E também não posso passar pela origem. Porque aqui, ó, eu teria 0 e 0. Quando eu fizer ela na minha divisão, não posso dividir por 0. Sequência agora. Equação paramétrica da reta. As equações paramétricas são na forma de representar as retas através de um parâmetro. É muito utilizado quando a gente tem lá na equação tempo, tem um parâmetro qualquer. Vai estar muito utilizado o tempo. A gente vai ter tipo como se fosse uma variável. Aquilo ali pode mudar, né? E essa variável vai fazer ligação de duas equações que pertencem a uma mesma reta, né?
Então vamos ver como isso acontece na prática. Vamos lá, eu tenho duas equações ali. O x igual a t mais 9 e o y igual a 2t menos 1. São formas paramétricas de representar a reta R, determinada pelo parâmetro t. Utiliza muito t porque normalmente o tempo varia, né? Então vai depender do t, carinho ali. Então a gente vai ter que, para representar na forma geral, através das equações paramétricas, é preciso seguir os seguintes passos. A gente vai poder montar, vai poder escolher uma das duas equações e isolar o t. Posso pegar tanto x quanto y, que vai dar certo. E substituir na outra equação. Vamos lá. Na primeira questão ali, x igual a t mais 9, né? Primeiro, vou pegar o x. Vou pegar, no caso, a primeira equação lá da questão. X é igual a t mais 9. Então, a gente vai isolar o t, que é o parâmetro, né? Estava tentando lembrar o nome. O parâmetro. E vou substituir na segunda equação. Tem que a segunda equação é y igual a 2t menos 1. Se t é igual a x menos 9, vou ter então y igual a 2 vezes x menos 9 menos 1. Vou fazer a distribuição ali e vou ficar com y igual a 2x menos 18 menos 1. Vou ter então y igual a 2x menos 19. Então a gente vai ficar com, assim, a gente tem que achar a equação geral da reta. A gente vai ter que trazer todo mundo para o mesmo lado. Então eu vou ficar com 2x menos y menos 19 é igual a 0, que é a equação geral da reta S. Tranquilo? Então, eu vou fazer um exercício, gente. Eu vou falar aqui porque ele vai estar no slide depois. Mas eu vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Que eu tenho a seguinte equação paramétrica. Essa equação vai estar no slide seguinte. Só que lá já está com a resposta que eu quero que vocês façam. Tenho a minha equação paramétrica, que é x igual a 3 menos t, e y é igual a 2 mais t. Meu parâmetro aqui é t. E a partir dessa equação paramétrica, eu quero que vocês encontrem a equação geral. Tranquilo? Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, vou deixar na tela aqui a equação paramétrica e quero também que vocês encontrem a equação geral. Tá bom? Basicamente isso, é bem de boa. Vou dar aí uns minutos para você estar fazendo, tá bem? Tranquilo? E aí, gente? Como tá indo aí? Voltei aqui só para dar uma incrementada na questão. Quem acabou pode fazer mais uma parte da questão. Eu quero que vocês encontrem também, se eu tenho aqui a paramétrica, tenho geral, posso encontrar a equação reduzida. Então, eu quero que vocês encontrem a equação reduzida e também o coeficiente angular e o coeficiente linear. Dica: faz a equação geral, da equação geral encontra a reduzida. Na reduzida a gente vai ter o angular
e o linear. Tranquilo? Então vou dar mais um tempo aí para vocês estarem fazendo, mas também não é muito difícil não, né? E aí, gente? Foi? Então vamos ver a resolução. Primeiro a gente vai achar a equação geral e depois eu vou mostrar como a gente vai achar a equação reduzida, o coeficiente angular e o linear. A equação geral está no slide, essa parte aqui eu vou fazer com vocês, tranquilo? Vamos lá então. Equação, vamos lá, eu pedi, a gente sabia lá as equações paramétricas da reta, que são x igual a 3 menos t e y igual a 2 mais t. A gente tinha que obter uma equação geral dessa reta. Primeira parte lá da nossa questão. Vamos lá, a gente isolando o t na equação, na primeira equação lá, a gente vai ter, a gente tinha a primeira equação lá, pegando a do x lá, a gente tem que ela é x igual a 3 menos t, então a gente vai ter que t é igual a 3 menos x, né? Só inverter o lado ali. Vou substituir t igual a 3 menos x na segunda equação, a gente vai ter y igual a 2 mais t, e daí a gente vai ter y é igual a 2 mais 3, né? Estou substituindo, menos x. Vou passar todo mundo para o mesmo lado e vou somar ali os termos isolados, né? Que é o 2 e o 3. Posso somar, vai ser igual a 5. E vou passar todo mundo para o mesmo lado. Vou ficar com x mais y menos 5 é igual a 0. Portanto, chegamos na equação geral da reta. Vou colocar aqui para a gente poder usar ela. A gente tem que a equação geral, então, é x mais y, que é igual a x mais y menos 5 é igual a 0. Essa é a minha equação geral. Então vamos voltar aqui para a gente encontrar a reduzida. E da reduzida a gente acha esses dois carinhos aqui. Tranquilo? Aqui do lado de cá. Equação reduzida. Como acho a equação reduzida? Eu sei lá, que a gente já viu, que a equação da reduzida é igual a y igual a m de x mais q. Né? O que eu tenho que fazer então? Isolar o y. Vou passar todo mundo para o outro lado lá. Vou ficar com y igual a menos x mais 5. Correto? Né? A partir daí, tá, já achei minha equação reduzida. Tem que achar o coeficiente angular e linear. A própria equação reduzida, ela me dá essas duas pessoas, esses dois coeficientes. A gente tem que, o que está acompanhado aqui do x é o coeficiente angular. O que está acompanhado ali do x? O menos 1, né, gente? Aqui é como se tivesse o 1. O menos, ele não está aqui, tá vendo? Só está o m. Então, eu tenho que pegar tudo. Então, o coeficiente angular é igual a menos 1. Que é a mesma coisa que o m, né? E o coeficiente linear, que é o q, que é 5. Que é lá, nosso q. Pronto. Se eu estivesse pedindo uma questão, normalmente é muito usual. Tipo, em prova, o professor ia colocar, encontrem a equação, a partir da equação paramétrica, encontrem a reduzida, encontrem a geral, porque mostra que vocês
compreenderam todas as formas de chegar nas equações, né? Enfim, qualquer equação que eu pedir, que minha questão pedir, eu vou chegar, né? Então vamos lá, sequência aí, na sequência eu só vou finalizar com uma, finalizar não, no caso eu vou estar passando umas informações, porque é muito usual não saber isso, e também não culpo porque é complicado em si, às vezes, estar lembrando esses detalhes. Uma reta horizontal, ela é do tipo y igual a k, com k variando. A reta horizontal a gente vai ter o y. O x a gente não vai ter passando ali pelo ponto x, tá vendo? Então a gente só vai ter o y. É como se nosso a lá da equação geral fosse zero. A gente vai achar um k qualquer, né? Deixa eu apagar aqui. A gente vai ter lá um k qualquer, então se eu colocar, vamos botar lá na equação geral. Se eu tenho lá a minha equação geral, 3y menos 8 é igual a zero. Vou trazer aqui para você estar observando melhor. A gente vai ter que y é igual a k, com k sendo a minha variação ali da minha reta que é paralela a x. Eu não tenho ele passando pelo x, né? Minha reta, né? Se eu tiver lá para montar lá a minha reta, eu posso ter essa equação geral aqui. Essa equação aqui, geral da reta, ela é paralela ao eixo x. Tranquilo? Se eu quero achar por onde ela passa ali no y, eu vou ter que isolar o y. Vamos lá então isolar. Tenho y é igual, eu vou passar direto, né? 8 terços. Então, se eu quero lá montar graficamente no meu plano cartesiano, ela vai passar. Não vou pegar o 8 terços aqui como se estivesse por aqui. Aqui y e aqui x. Vou ter uma reta paralela ao eixo x. Tranquilo? Então ela só vai subir e descer, mas vai ser sempre paralela ao eixo x, porque aqui é como se meu a lá, o a, fosse zero, entendeu? O a da equação geral. E voltando lá, então toda reta é paralela, né, reta horizontal, é do tipo y igual a k. Com k podendo ser, por exemplo, 1 mais raiz de 2, enfim, tem n números ali nos reais que a gente pode estar utilizando. Reta vertical é praticamente o inverso, é toda reta do tipo x igual a k. Só lembrando ali uma informação importante, não é uma função do primeiro grau, tá, gente? A gente não vai ter, não é uma função do primeiro grau. Vamos lá. A gente vai ter, por exemplo, lá na equação geral da reta. Vamos pegar aqui um 8 x mais 17 igual a zero. A gente vai ter que x é igual a k, né? É mais ou menos desse tipo, ela vai ser na vertical, vai ser paralela ao eixo y. O que eu tenho que fazer aqui? Vou achar, eu tenho a minha equação geral, vou isolar o x. Vou passar o 17 para lá,
Tá com 17, menos 17, né? Menos 17 sobre 8 vai ser como se fosse lá meu K. Se eu for montar graficamente, vou colocar aqui o menos 17 dividido por 8, como se fosse aqui, menos 17 dividido por... Deixa eu botar para o lado para ficar melhor a visualização. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Se eu botasse aqui menos 17 sobre 8, vai ter uma reta paralela aqui ao y, aqui está meu y e aqui está meu x. Vou ter mais ou menos isso aqui, com isso aqui reto, tá, gente? Eu também nunca fui, já falei sobre isso, num bom em desenho. Então, basicamente, a gente vai ter isso. Vai ficar dessa forma aqui, meu k vai ser igual a menos 17 sobre 8. Só mesmo para critérios de informação, que às vezes a gente não lembra, né? Fala assim, mas eu não tenho y ali, como eu vou desenhar graficamente? Vou colocar aqui no meu plano. Fica mais ou menos dessa forma. Quem varia aqui é só o x, vai ser uma reta vertical. Aí o k que vai identificar, vai colocar se ela está mais para lá, se ela está mais para cá. Tranquilo? Deu para pegar a ideia? Então, basicamente, a gente termina aí esse conteúdo, né, de retas. A gente vai ter uma aula de exercício para poder estar, até mesmo aqueles exercícios que eu passei, para a gente poder estar revendo. Então a gente viu a paramétrica, a segmentária, a equação geral da reta e a reduzida, né, que são as 4 que eu havia falado no início, que tem que estar bem ciente. Reduzida, muito útil, cai bastante. E geral. As outras duas, elas são mais úteis para casos específicos, né? Tanto que elas têm propriedades, por exemplo, a segmentária, ela tem uma propriedade particular ali, que meu P lá, aquele que a gente usava, não, e o Q não pode ser 0, então ela não pode passar pela origem. Então, às vezes, se eu pegar ela para utilizar numa questão, não vou conseguir transmitir tudo que, para saber se o aluno está com todas as informações, tá bom? Bom, gente, vou ficando por aqui nessa aula 6, e espero que tenham entendido, espero estar ajudando vocês cada vez mais, e fiquem bem e até a próxima, tá? Boa semana, muito obrigado.